E finalmente temos duas excelentes notícias no Corinthians. Atacante espanhol Héctor Hernández ficou novamente de fora de lista dos relacionados. Será que com isso ele está caminhando para deixar o Corinthians? Com a lesão do meia peruano Carrilho, o jovem Breno Bidon deverá ganhar nova sequência com Dorival Júnior. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Breno Bidon. Com a lesão do meia Carrilho, o meio-campista jovem Breno Bidon deverá ganhar mais espaços e ter uma sequência na equipe comandada pelo Dorival Júnior. Infelizmente, nós perdemos um dos pilares da equipe, o meio-campista peruano André Carrilho, que se machucou na noite da última quarta-feira, na nossa vitória diante do arquirrival por 2-0 na casa deles. Vitória que nos classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Um jogo em que o Corinthians sobrou dentro de campo. Infelizmente, no início do segundo tempo, o André Carrilho, em um choque com o Giai, lateral do rival, que acabou caindo em cima do tornozelo dele, o Carrilho acabou sofrendo uma lesão ligamentar, já fez a cirurgia e em breve vai iniciar o processo de recuperação. Carrilho que deverá voltar, demorar meses, aliás, para voltar, e há quem diga que não volta mais nesse ano. Então, com essa lesão, o primeiro escolhido do Dorival para substituí-lo deve ser o Breno Bidon, jovem Breno Bidon, ele que esteve na Copa São Paulo de 2024, foi um dos principais jogadores, considerado o melhor jogador da Copinha, subiu para os profissionais, foi ganhando espaço e hoje é considerado uma das joias promissoras de dentro do Corinthians, destacando que com essa sequência do Breno Bidon, absolutamente que equipes, principalmente do futebol europeu, vão ficar de olho no jogador. Corinthians, claro que precisa vender atletas. Já tem informações que o Corinthians vende o Bidon por no mínimo 15 milhões de euros, algo na casa de 95 milhões de reais. Então, com a lesão do Carrilho, o jovem promissor do Corinthians deverá ganhar uma sequência de jogos. A minha opinião quanto à possibilidade do Bidon substituir o Carrilho é a seguinte. Bom, o Corinthians ainda fará o primeiro jogo sem o Carrilho na segunda-feira, dia 11, diante da equipe do Juventude. E acredita-se que o Bidon é o primeiro da lista para ser o substituto do meio-campista que infelizmente se lesionou. Eu particularmente gosto do Bidon, acho que tem que ser ele mesmo, ele tem que ter essa oportunidade. O Bidon que acaba dividindo um pouco as opiniões, tem gente que gosta do Bidon, tem gente que não gosta. Ao meu ponto de vista, essa posição que o Bidon vai jogar, no caso substituindo mesmo o Carrilho, é o melhor lugar do campo que ele tem para atuar. Bidon tem muita qualidade e para mim ele não pode ser um marcador e também não pode ser o principal armador do time. Então eu particularmente gosto da ideia, gosto do Bidon ser o substituto do Carrilho, mas ainda não tem nada garantido, não tem nada confirmado. Corinthians joga apenas amanhã, mas pelas informações de treinos e tudo mais, é o Bidon que treinou nessa posição. Então vamos aguardar as confirmações. Mas eu acredito que inicialmente deverá ser ele. Se ele não se sair bem, absolutamente que o Dorival dará chance a outro jogador. Mas enfim, é um jogador que é tido como esperanças de venda. Então vamos aguardar, sendo ele, vamos torcer para que dê tudo certo e ele vá muito bem. E agora vamos falar sobre o atacante espanhol Héctor Hernández, que vem perdendo cada vez mais espaços dentro do Corinthians. Nesse ritmo, será que o Héctor pode ser o próximo a deixar o Corinthians? Héctor Hernández chegou ao Corinthians em 2024, atacante espanhol, atacante de dentro de área, aquele atacante clássico mesmo, aquele jogador que faz pivô e tudo mais. Ele veio com esperanças, claro, trazendo esperanças de que seria uma concorrência para o Yuri Alberto no ataque do Corinthians. O Héctor demorou para ter algumas oportunidades e quando teve acabou não indo bem. Nesse ano de 2025 conseguiu ter uma sequência maior com o Dorival Júnior, inclusive marcou 2 gols, só que recentemente perdeu espaços novamente. O Héctor, ele tem 29 anos.
A última vez que ele apareceu na lista de relacionados foi para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Ou seja, de lá para cá, o Corinthians fez mais 4 partidas e ele não apareceu na lista dos relacionados. Para se ter uma ideia, o Corinthians joga fora de casa contra a equipe do Juventude e novamente o Hector não apareceu na lista dos relacionados. Então, a última vez foi no dia 23 de julho que ele apareceu entre os relacionados, mas não entrou em campo, não teve oportunidade. Mais uma vez, para esse jogo contra o Juventude, ele ficando de fora, começa, claro, a surgir rumor que de repente ele pode ser o próximo a deixar o Corinthians. Ainda não tem nada confirmado. O que se sabe é que o Dorival deixou ele fora novamente por opção técnica, por opção do treinador. Então, Hector perdendo cada vez mais espaço, já começam a surgir os rumores que ele pode ser o próximo a deixar o timão. A minha opinião quanto ao Hector Hernandes é a seguinte. Bom, primeiramente, estamos falando de um jogador que é aquele atacante clássico. O Hector Hernandes joga de costas para o gol, é de pouca movimentação. O que se sabe sobre o Hector é que ele é um jogador que demonstra dedicação nos treinos, só que está abaixo dos outros jogadores, os concorrentes do ataque. Então, é por isso que o Dorival não está nem relacionando ele. Estamos falando de um atleta que tem custos altos para o clube, deve receber em dólar. Então, ao meu ponto de vista, nesse ritmo, com o Hector não sendo nem colocado em lista de relacionado, Corinthians vai ter que começar a se movimentar, de repente falar com os representantes dele, para que de repente se procure um outro clube, porque Corinthians de repente vai ter um jogador que não é utilizado com custos altos. Então, ao meu ponto de vista, analisando o cenário atual, é melhor começar-se a procurar um outro clube para o jogador. Não estou falando aqui que já estão procurando, que o Hector Hernandes vai sair, não é nada, nenhuma informação. Só estou falando para vocês a minha opinião no ritmo que está. Um jogador que gera custos, como eu disse, e não está sendo aproveitado. Claro, de repente aí pode acontecer alguma coisa numa próxima partida ele aparecer entre os relacionados, mas por enquanto a última vez que apareceu foi dia 23 de julho contra o Cruzeiro nos relacionados. Então ele não está sendo colocado nem na viagem. Então hoje é a última opção para o ataque do Corinthians. Enfim, vamos aguardar. E lembrando que a janela de transferência logo fecha. Então já é preciso começar a fazer algumas movimentações em relação ao jogador. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre duas saídas. Agora sim, são jogadores que saíram do Corinthians. O Timão conseguiu emprestar o lateral direito Léo Maná e também o lateral esquerdo Diego Palacios. Finalmente é isso mesmo. O Léo Maná é cria do terrão, está no Corinthians já há muitos anos. Atleta que chegou bem novinho ao clube e foi campeão da Copinha em 2024. Jogador que veio para os profissionais, subiu para os profissionais, trazendo grandes expectativas que daria certo na lateral direita, mas infelizmente o Léo Maná, com algumas oportunidades, não foi bem, cometendo algumas falhas. Acabou, no caso, sendo até a última opção do Dorival, que inclusive chegou a optar pelo zagueiro Félix Torres, sendo improvisado na lateral direita. Então, o Léo Maná havia perdido espaço. Quando teve oportunidade, de não agradou e acabou perdendo espaço. Léo Maná, Corinthians emprestou o jogador para a equipe do Criciúma até o final dessa temporada. Até o momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians ainda não havia confirmado de forma oficial. As informações são do meu timão. Outro jogador que também, pelas informações, foi emprestado é o Diego Palacios, lateral esquerdo que chegou no ano passado. Palacios que viveu drama no Corinthians, teve 2 lesões. Jogador que passou a temporada passada inteira fora, voltou nesse ano, teve algumas oportunidades com o Ramon, mas desde a chegada do Dorival, ele não foi utilizado, não entrou em campo nenhuma vez e nem sequer foi relacionado. O Palacios, o Corinthians negociou ele para o Austin FC dos Estados Unidos e as coisas já estavam bem encaminhadas. No finalmente ali da negociação, ela acabou não sendo concretizada. Então o Corinthians ainda procurava
uma forma de emprestar o jogador. Palácios, que tem alto custos para o Corinthians, finalmente o Corinthians conseguiu negociar o jogador. Pelas informações também do meu timão, o Palácios foi emprestado para o Karpat Clube da Ucrânia. Ainda não temos detalhes, como eu disse a vocês. O Corinthians ainda não confirmou de forma oficial, ainda não temos detalhes exatos do tempo dos contratos, tanto do Maná quanto do Diego Palacios, mas que se fala que o Maná é até o final desse ano e o Palacios até 2026. Ainda não sabemos também a questão dos salários, se as equipes que estão levando jogadores vão pagar todos os salários ou se o Corinthians vai dividir, mas o que se fala é que o Corinthians já emprestou, já fechou a negociação, então agora é nós aguardarmos as informações oficiais do clube. A minha opinião quanto aos empréstimos do Palácios e também do Léo Maná é a seguinte, vou ser bem sincero com vocês. Um Corinthians que nos últimos tempos estamos tendo tantas notícias ruins, eu me asseguro a chegar aqui e dizer para vocês, finalmente, duas excelentes notícias do Corinthians. Não desmerecendo os atletas e nem nada disso, eu gosto muito do Léo Maná, acreditei muito quando o Palácio chegou, mas estou falando que nesse momento são excelentes notícias, porque isso será bom para todo mundo. O Léo Maná teve oportunidades com o Dorival, não agradou, não seria mais utilizado. O Diego Palacios nem chegou a ser aproveitado pelo Dorival Júnior e com altos custos para o clube. Então, de uma vez só, dois jogadores saindo, abrindo brechas na folha salarial e, claro, abrindo brechas para as chegadas de outros jogadores. Então, para mim, são duas excelentes notícias. Léo Maná pode ir lá para o Criciúma, ter oportunidades e voltar melhor o ano que vem. Aconteceu isso com o João Pedro Tioca. O ano passado o Tioca ficou na equipe do Ceará, evoluiu, ganhou minutagem, então isso pode ser bom para o Léo Maná. Agora, no caso do Diego Palacios, eu sinceramente acho muito difícil um dia ele voltar a vestir a camisa do Corinthians. Então, na situação, aliás, nas situações de ambos os atletas, para mim, sinceramente, finalmente duas excelentes notícias no Corinthians, os empréstimos aí, tanto do Maná quanto do Diego Palacios. Mas é o que eu disse a vocês, vamos aguardar certinho as confirmações oficiais do Corinthians, que vai que de repente o Corinthians emprestou, por exemplo, o Palácio pagando salários, aí não vai ser uma excelente notícia, aí não vai fazer diferença nenhuma, mas claro que eu confio que a negociação não foi fechada dessa forma, mas vamos aguardar as confirmações oficiais do clube. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado, como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Bidon inicialmente ser o substituto do Carrilho, concordam? E sobre o Héctor Hernandes, será que ficando de fora da lista dos relacionados ele está de saída ou na verdade está passando ali por um período de recuperação? E sobre as saídas do Léo Maná e também do Palácios, vocês gostaram? Concordam comigo que são duas excelentes notícias? Ou vocês acham que ambos mereciam mais oportunidades? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!